Atos 17, do 22 ao 34. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Muito bem. Vamos reler aqui, meus irmãos, o versículo 24, todos juntos, e daí você já pode guardar também esse versículo para nós lermos aqui no encerramento, tá bom? Versículo 24, vamos ler? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Amém. Deus abençoe a exposição da sua palavra nessa manhã. Meus irmãos, temos aqui diante de nós algo bastante rico. E por que eu considero esse discurso de Paulo um discurso extremamente rico? Porque, como nós já mencionamos na primeira ocasião de exposição da primeira parte desse texto, onde nós focamos nos versículos 16 e 17, nós percebemos que o aspecto cultural que está presente nesse texto fazia com que Paulo tivesse uma experiência de pregação um pouco diferente daquela que nós estamos acostumados. Muito embora o cristianismo seja extremamente conhecido no nosso mundo, é certo falar que nem todos professam a mesma vertente de religião cristã. Mas quando nós falamos de pecado, quando nós falamos de Cristo, quando nós falamos de salvação, todos esses conceitos são conceitos que, pelo senso comum, a nossa sociedade abraça e consegue definir até de uma certa forma na sua cabeça. Nós não estamos perdidos quando nós ouvimos falar disso na cultura em que nós vivemos. Agora, na cultura em que Paulo estava pregando essas coisas em Atenas, Atenas que era a capital da Grécia e continua sendo, mas naquele tempo Atenas era a sede do pensamento filosófico mundial, e todos os grandes filósofos que conceberam ali a sociedade, o direito e até mesmo os conceitos relacionados a um demiurgo, que é um conceito na filosofia que é bastante também conhecido de quem está dentro dessa área, ou aquele conceito de que existe alguém que está controlando todas as coisas, que pode ser definido como uma força ou uma personalidade, mas não propriamente como uma divindade. Tudo isso estava na mente de Paulo e ele anuncia o evangelho para aquela cultura. Nós destacamos, meus irmãos, na nossa primeira aula, que a motivação de Paulo em fazer isso em Atenas era o versículo 16. Paulo não estava destinado, não estava intencionando pregar o evangelho ali. Ele teve que ir para Atenas circunstancialmente, porque enquanto ele estava em Bereia, aqueles que eram de Tessalônica organizaram uma revolta contra ele por causa das coisas que ele pregava, e eram os judeus que estavam em Tessalônica que agitaram essas pessoas, e aí os irmãos
promoveram essa viagem de Paulo a Atenas para que ele pudesse escapar dessa revolta. E enquanto Paulo estava ali, o texto diz no versículo 16 que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então o raciocínio de Paulo nesse ponto é algo que eu gosto bastante de enfatizar, porque ele percebeu que a cultura idólatra daquele tempo e daquela cidade, ainda que eles não tivessem um conhecimento prévio da palavra de Deus e dos princípios do Antigo Testamento, Paulo entendeu que era isso que iria curar a idolatria da cidade. Paulo percebeu um problema e esse problema foi resolvido a partir do anúncio do Evangelho. Paulo pregava, Paulo anunciava. Isso, meus irmãos, é algo que frui, acredito, de uma compreensão de que o Evangelho é suficiente para saciar todos os problemas do homem. Então o raciocínio de Paulo é extremamente simplista. Você percebeu um problema na sociedade, seja ele qual for, esse problema está relacionado com a tendência ao pecado que o homem tem e por causa disso o Evangelho pode corrigir. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma época de crise no Brasil. Os irmãos concordam com isso? São vários exemplos de crise que a gente tem. Crise política, crise econômica, crise moral, crise de valores, valores invertidos, todas essas coisas que nós estamos aí cansados de apontar na nossa sociedade. Qual é a solução para o nosso país, meus irmãos? Ninguém sabe? Ah, bom. Fiquei assustado por um momento. Qual é a solução para o nosso país, meus irmãos? Qual é? Pois é, agora, percebam. Vocês perceberam que a questão da eleição, como já foi mencionado aqui, tem ganhado um caráter decisivo esse ano de 2018, porque alguns estão encarando esse momento de pleito, né, como se fosse a última chance que nós temos de mudar o que está errado. Então nós escolhemos um candidato, nós apostamos as nossas fichas nele e dizemos, ele vai mudar. Mas eu acredito que 1 ano, 2 anos depois dessa eleição, 2019, 2020, nós talvez percebamos que não é bem assim. O que é que vai mudar o nosso país? A pregação do Evangelho. Então, essa é a resposta que a igreja tem. Outro exemplo, se você notar que aqui na nossa cidade o problema de criminalidade começar a aumentar de uma forma extremamente aguda, qual é o problema e qual é a solução para esse problema? Como que a gente cura esse problema social? Põe mais polícia na rua? É uma medida que a gente talvez pense, né? Com mais polícia na rua, você diminui a criminalidade. Ou então, abaixa a maioridade penal de 18 para 16 anos. Aí a polícia vai poder prender o pessoal mais novo e aí vai acabar o crime, certo? Para alguns essa é a solução. Qual é a solução, meus irmãos? Oi? Pois é. Sabe como é que nós provamos, meus irmãos, que nós cremos nisso? Fazendo o que Paulo fez. O que Paulo fez quando ele percebeu a idolatria dominante na cidade de Atenas? O versículo 17 nos diz assim: por isso, quer dizer, por causa disso que ele percebeu, por causa da revolta que ele sentiu em face da idolatria, o que o texto diz que Paulo fazia? Ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos e também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Percebeu? Paulo tinha um raciocínio muito simplista. Se eu não me envergonho do Evangelho, o que eu vou fazer com o Evangelho? Pregar. Simples assim, não é? Agora, irmãos, o que eu gostaria de destacar aqui no dia de hoje são 2 coisas sobre essa pregação de Paulo. Primeiro, a maneira que ele construiu o pensamento, e segundo, a maneira que ele anunciou, porque quando eu digo, por exemplo, a palavra de Deus diz em tal lugar, se o pessoal sabe o que é a palavra de Deus, se o pessoal sabe o que é esse tal lugar, esse endereço, eles vão saber do que eu estou falando. Agora, Paulo estava pregando para uma sociedade que não conhecia a Bíblia. Atenas não era um povo que foi instituído nos padrões cristãos e na teologia cristã. Eles tinham outra ideia de mundo, mas Paulo pregou o Evangelho ali. O que eu gostaria de destacar com os irmãos aqui? Bom, no capítulo 17 de Atos, nós temos 3 momentos em que Paulo está pregando o Evangelho: Tessalônica, Bereia e Atenas. O que eu gostaria de destacar, meus irmãos, tem a ver justamente com isso.
Se você voltar os seus olhos lá para os versículos de 1 a 9, que é quando Paulo estava em Tessalônica, os irmãos vão perceber que no versículo 1, o texto nos afirma que em Tessalônica havia uma sinagoga de judeus. Então Paulo começou por ali, em Tessalônica. E o versículo 2 nos mostra o que Paulo fez ali. Eu queria que alguém lesse, por gentileza, o versículo 2 de Atos 17, apenas para que nós tenhamos uma ideia do que aconteceu ali. Quem puder, faça o favor de ler para nós, versículo 2. Muito bem. Agora, veja o que Paulo fez segundo o versículo 2. Paulo foi procurá-los e por 3 sábados, o que Paulo fez com eles no versículo 2? Arrasou. Meus irmãos, nós sempre insistimos aqui que nenhuma palavra da Escritura é escolhida por acaso, tá? O texto poderia ter dito que Paulo pregou o Evangelho ou anunciou o Evangelho, mas aqui ele diz que arrasou. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Então aí eu vou apelar para o senso comum de vocês e para a definição de dicionário, né? O que arrazoar é? O que é arrazoar? Os professores aí que estão conosco, que já fizeram muitos arrazoados, eu acredito, o que é arrazoar? Você nunca mandou um aluno seu fazer um arrazoado sobre algum assunto? Nunca? O que é arrazoar, meus irmãos? Quer ver só? Eu vou te dar um outro exemplo na Bíblia de quando essa palavra é usada. Quer ver só? Em Isaías, capítulo 1, nós temos exatamente a mesma palavra sendo usada por Deus num contexto de confissão, num contexto de arrependimento. Quer ver? Isaías 1, 18. Se alguém quiser fazer essa leitura também. É um versículo um pouquinho maior, mas dentro aqui do nosso texto. Isaías 1, 18. Quem quiser, faça essa leitura também para nós. Bom, em Isaías, Deus está chamando o povo para arrazoar com ele. O que isso significa? Ora, isso significa, meus irmãos, que arrazoar não é simplesmente ter uma conversa, não é simplesmente ter um diálogo, mas arrazoar significa argumentar. Argumentar, estruturar a sua fala. Veja que a pregação do Evangelho de Paulo e aquilo que Deus está pedindo para o povo dele em Isaías tem a ver com o seguinte: argumente. O texto de Isaías aqui, eu acredito que ele tem extrema ironia, porque em Isaías capítulo 1 nós temos um momento em que Deus está condenando a nação e está listando pecado por pecado que o povo cometia. Aí quando nós chegamos em Isaías 1:18, o texto diz assim: que o Senhor está convidando o povo, por meio do profeta Isaías, a argumentar com ele em relação aos seus pecados. É como se Deus estivesse colocando cada um na frente dele e dizendo assim: por que você vive assim? Então vamos conversar um pouquinho. Por que você adota essas posturas para a sua vida? Por que você vive dessa forma? Explica para mim. E aí Deus responde a esse convite dizendo assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, que é um tipo de tonalidade escura de cor, né? Eles se tornarão brancos como a neve. E aí Deus dá o tom do arrazoado dizendo assim no 19: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se vocês recusarem, o que o texto fala? Vocês vão ser devorados à espada. Por quê? Porque a boca do Senhor o disse. O arrazoado aqui que Deus está conclamando o povo a fazer por meio de Isaías é essa argumentação em torno do tema do pecado. Por que vocês vivem assim?
E não tem explicação para isso, né, irmãos? Por isso que Deus já dá o tom. Agora, aqui em Atos 17, o texto fala exatamente isso, que Paulo procurou a sinagoga dos judeus para arrazoar com eles por meio da Escritura. Paulo condensou o ensino da Escritura em algumas proposições. E veja só o que Paulo disse a eles sobre a Escritura no versículo 3. Bom, quando a gente prega sobre a palavra de Deus, nós temos que pregar sobre algum tema. Nós temos que falar sobre algum conteúdo. A Bíblia tem um tema. A Bíblia fala sobre alguma coisa. E olha, irmãos, a gente tira muitos temas do que a palavra de Deus fala. Inclusive, há livros e livros e livros escritos sobre uma pretensa mensagem bíblica sobre alguns temas. Por exemplo, um autor escreveu um livro falando assim: Jesus, vírgula, o maior psicólogo que já existiu. E ele usa a Bíblia para sustentar essa tese. Outra coisa, por exemplo, princípios bíblicos para o homem de negócio ser bem-sucedido. Outra coisa, sabedoria para a criação de filhos com base na palavra de Deus. São temas que as pessoas conseguem achar na Bíblia. Agora, se nós fôssemos perguntar para a Bíblia o que ela ensina, sobre o que ela ensina? Nós podemos usar a Bíblia para quê, meus irmãos? Olha, eu até compartilho com vocês que uma vez eu vi uma pessoa dizendo que a Bíblia ensina a cozinhar, que a Bíblia tem uma receita que você pode fazer e aí você pode chegar ao mesmo resultado. Eu não sei se as irmãs aqui que costumam fazer isso, quando elas vão compartilhar a receita, elas falam assim: viu, abra sua Bíblia lá em Provérbios capítulo tal, tem uma receita boa de bolo lá, copia essa receita aí e tal. Esse tipo de coisa a gente não vê, mas há pessoas que tiram até isso da Bíblia. Irmãos, quando Paulo falava sobre a Escritura, sobre o que Paulo falava? Qual era o tema do arrazoado de Paulo? Bom, em Tessalônica, Paulo disse assim no versículo 3, olha só: ele expunha e ele demonstrava o quê? Que era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Esse foi o tema do arrazoado de Paulo lá em Tessalônica. Ele provou pela palavra de Deus que era preciso, era necessário que Cristo padecesse, ou seja, sofresse, e ressurgisse dentre os mortos. Paulo provou que era preciso que este homem separado por Deus para consumar o seu plano de salvação, não apenas viesse e fizesse o plano, mas ele tinha que sofrer e ele tinha que ressuscitar dentre os mortos. Eu lhe pergunto, nessa manhã, qual é a importância do sofrimento e da ressurreição de Cristo para a nossa fé? Pastor, por que o senhor está perguntando isso? Uma questão simples. Nós costumamos tratar a palavra de Deus como se ela fosse um monte de frase feita, como se ela fosse mais ou menos assim: Jesus Cristo morreu por você, Deus é amor, Deus veio salvar o mundo, Deus veio para te dar salvação, Deus veio para tornar você feliz, Deus veio para fazer isso para você, Deus veio... Agora, para Paulo, o aspecto do sofrimento e da ressurreição eram pontos fundamentais para a nossa compreensão plena do Evangelho. Eu lhe pergunto, por que era preciso que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos? Porque são aspectos que a Bíblia conta, né? Jesus foi crucificado mediante sofrimento e depois ele ressuscitou. Por que era necessário que isso acontecesse? Mais alguma opinião, meus irmãos? Pois é, quando Paulo enfatiza sofrimento e ressurreição, Paulo está enfatizando que parte do Evangelho? Meus irmãos, quando nós vemos Cristo morto na cruz e coberto de sangue, o que nós observamos ali? Nós observamos alguém que
na sua pele, na sua vida e naquela imagem, demonstra o que Deus pensa do pecado. Se você olhar, por exemplo, para todos os mandamentos de Deus relacionados a sangue no Antigo Testamento, quando o povo ainda estava no deserto, você vai perceber algumas coisas mais ou menos assim. A mulher, na sua imundícia, que é o momento em que a mulher menstrua lá no deserto, ela teria que jogar fora totalmente todas as roupas manchadas com seu sangue, porque elas eram imundas. E a gente às vezes dá um contexto, entre aspas, espiritual para aquilo, mas a grande verdade é a seguinte: eles estavam no deserto. Da onde eles teriam condições e tirariam água para eles lavarem aquelas vestimentas? Então eles tinham que enterrar e deixar ali, porque não tinha mais como usar. Então o sangue, dentro daquele contexto, tinha a ver exatamente com um aspecto de sujeira. E se você perceber isso, você vai notar que todas as vezes que você tem uma feridinha lá e escorre sangue, e esse sangue não é limpo, e esse sangue permanece ali, ele começa a cheirar mal, ele começa a acelerar a questão da putrefação, porque o sangue é sujeira. Quando a gente vê Jesus Cristo sujo de sangue, essa é exatamente a ideia. Ele estava sujo, ele estava odioso perante Deus. O seu sangue era puro, mas o fato de ele ter sangrado na cruz demonstra a sujeira do pecado. Por isso que Deus o abandona naquela cruz. Por isso que o Senhor Jesus exclama lá: Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento de Cristo era para mostrar a agonia do coração de Deus e por causa do pecado. A ira de Deus exigia que aquilo fosse feito. E a ressurreição, por outro lado, demonstra o seguinte: se eu sou capaz de vencer as consequências do pecado, sendo que a principal delas é a morte, então se eu ressuscito, essa morte já não tem mais domínio sobre mim. Logo, não posso pecar de novo. Por que então que o sofrimento de Cristo e a ressurreição eram importantes a tal ponto de Paulo enfatizar isso lá em Tessalônica? Porque é por meio desses dois dogmas cristãos que nós temos certeza: Cristo venceu a morte. Cristo jamais pode ser vítima da morte novamente. Deus aceitou o seu sacrifício. Meus irmãos, Paulo enfatizou isso lá. E obviamente ele enfatizou isso lá porque ele estava, versículo 1, numa sinagoga de judeus. Os judeus não reconheciam em Cristo o Messias prometido. Então Paulo diz: isso aconteceu justamente para que vocês tivessem essa noção. Agora, versículo 4. Alguns deles foram persuadidos, e uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, só que nós tivemos problemas. O versículo 5 fala que os judeus, movidos de inveja, trouxeram alguns homens maus, dentre a malandragem. Olha só, eles foram pegar gente da pior espécie para poder fazê-los ir embora. Foi dali que eles foram para Bereia, e foi por causa desses mesmos judeus de Tessalônica que Paulo teve que fugir de Bereia para Atenas. Mas o que nós percebemos, meus irmãos, é que de Tessalônica, Bereia e Atenas, o único lugar em que Paulo não arrazoou foi em Bereia. Por quê? Porque os crentes de Bereia, versículo 11, eram mais nobres do que os de Tessalônica. Eles examinavam as escrituras. E aqui, obviamente, nós já explicamos, eles não tinham cópias da Bíblia lá para poder observar se aquilo que Paulo estava falando era isso mesmo. Mas os líderes deles, que tinham acesso ao testemunho dos apóstolos e aos manuscritos antigos, eles sim é que diziam: o que eles estão pregando está certo. Então, em Bereia, nós tivemos um caso onde esse arrazoado não foi necessário. A mente do povo estava consolidada em termos de evangelho. Então, quando Paulo chega em Atenas, meus irmãos, é exatamente isso que ele faz. Paulo pega todos esses princípios do evangelho e demonstra para os atenienses. E eu quero colocar isso diante de você por causa do seguinte: o evangelho conta uma história, mas mais do que isso, o evangelho ensina princípios por meio dessas histórias. O evangelho tem uma lição por trás dele. E eu quero que você note agora, aqui, quais foram as lições do evangelho que Paulo menciona no seu discurso. Bom, antes de nós chegarmos lá ainda, eu quero que os irmãos notem também o versículo 18. O texto fala que foram justamente os filósofos que contendiam com Paulo. E por quê? O texto fala que esses filósofos eram epicureus e estoicos. É claro que essa informação não está aí por acaso, mas é para que nós saibamos qual era a linhagem filosófica que estava ali
entrando em conflito com o ensino de Paulo. E por que eles estavam contendendo com Paulo? Bom, alguns deles perguntavam assim: o que esse tagarela está falando? Porque Paulo, acredito, quando ele estava ali na ânsia de pregar o evangelho, ele simplesmente não parava de falar, né? E outra coisa que a gente pode notar é que eles contendiam assim: ele parece um pregador de estranhos deuses. Por quê? Porque ele pregava Jesus e a ressurreição. Os gregos entendiam que a ressurreição é como se ela fosse uma outra deusa. E a palavra grega para a ressurreição é anástasis. Então, quando Paulo falava de Jesus e de anástasis, ele pensava, bom, são dois deuses, né? São os judeus e essa deusa anástasis aí. Mas o fato, gente, é que os epicureus e os estoicos contendiam com Paulo por causa da sua matriz filosófica. Eu vou tentar definir para vocês aqui qual é a linha básica de pensamento dos epicureus e dos estoicos. Os estoicos surgiram primeiro, ou melhor, os epicureus surgiram primeiro, século IV a.C., ali mesmo em Atenas. Os epicureus eram extremamente materialistas. Por quê? Porque eles enxergavam que o prazer de alguém está no equilíbrio emocional daquela pessoa. E como que uma pessoa consegue equilíbrio emocional? Conseguindo coisas. Então, para os epicureus, toda a felicidade que você busca alcançar nesse mundo está relacionado com aquilo que você pode tirar dele. Ser feliz, portanto, é uma questão de você desfrutar de experiências que levarão você a esse estado de harmonia interna, onde você não está nem triste e nem angustiado. Você está feliz. Por isso que eles não acreditavam na imortalidade, porque eles não viam sentido na existência sem que você experimentasse isso corporalmente. Então, para eles, uma outra vida e outras vidas era algo extremamente impensável, porque sem as questões materiais não haveria como conseguir felicidade. Esse era, em suma, o pensamento epicureu. Os estoicos, meus irmãos, são do século III, 100 anos depois. Também foi uma filosofia que surgiu em Atenas, só que eles eram mais relacionados à razão. Eles estavam constantemente em busca de algo que eles chamavam de razão universal. E o que significa isso? Que eles estavam tentando arrumar uma forma de harmonizar todos os pensamentos dos homens em torno de um senso comum que valesse para todos. Ou seja, eles eram pessoas que estavam em busca de uma verdade, mas eles não tinham certeza se essa verdade seria alcançada, porque cada pessoa pensava de um jeito. Então eles estavam pensando numa forma de fazer com que todos os pensamentos existentes no mundo convergissem num ponto comum. Ora, qual foi a resposta de Paulo para os epicureus e para os estoicos? Vejam, meus irmãos, a sociedade ateniense era uma sociedade que costumava pensar na vida de um jeito diferente, talvez do jeito cristão de Paulo, mas se nós observarmos aquilo que acontece hoje, é só você perguntar por aí, aonde as pessoas estão achando, por exemplo, que podem tirar felicidade para o seu viver? Por que você acha que hoje em dia nós temos enfatizada tanto a questão da liberdade individual de cada um fazer aquilo que quer? O que as pessoas estão achando que elas podem conseguir com isso? Pois é, Paulo usou essa ponte para poder pregar o evangelho para eles. Paulo usa no versículo 22 o seguinte recurso. Bom, Atenas tinha um lugar que é mencionado aqui no versículo 22 chamado Areópago. O Areópago, meus irmãos, era uma espécie de uma colina que também era conhecida como colina de Ares, por isso Areópago, e ali as pessoas discutiam. E discutiam sobre o quê? Versículo 21. Todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não davam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Eles eram pessoas que estavam colocando a sua dedicação na discussão de mais e mais teorias que ajudariam a eles a explicar o mundo que eles viviam. Paulo se levanta no meio daquele povo e fala assim: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Aí, irmãos, me permitam usar essa conclusão de Paulo relacionada com a filosofia dos epicureus e dos estoicos. Eles não tinham nenhum interesse numa religião que pregasse uma vida moral distinta como o cristianismo. Mas, como nós já falamos, eles eram materialistas. Eles estavam em busca de uma verdade que eles não tinham como assegurar que eles iam conseguir.
e ainda assim eles adoravam vários deuses. Como é que essas duas coisas se harmonizam? Você vai perceber que o interesse dos atenienses, assim como o interesse de todo idólatra, é atribuir um status transcendental a todo tipo de prática que justifique a sua busca por felicidade. Então é mais ou menos assim. Eles tinham, por exemplo, um deus chamado Baco, que era o deus do vinho. E aí eu lhe pergunto, como é que você acha que nós prestaríamos culto ao deus do vinho? Baco tinha um templo, e nesse templo se ofereceria culto e se adoraria a esse Deus de alguma forma. De que forma você acha que a gente adora a um Deus que é o Deus do vinho? Percebeu o que os atenienses faziam? Então, a ideia deles era assim: o que é que me faz feliz a fim de eu poder sustentar uma vida que me agrade? Beber vinho. Logo, se eu puder ter uma religião, um status transcendental, se eu puder enxergar essa prática de beber vinho, não como uma coisa que a gente faz banalmente, mas como uma atitude que eu tenho em torno dessa busca por verdade universal, então a minha vida ganha um sentido, e beber vinho ganha um status religioso. Eu não bebo vinho para me divertir, eu bebo vinho para que eu possa assim me descobrir e descobrir as outras coisas ao meu redor. Bom, Afrodite, por exemplo, deusa grega da beleza. Como é que você adora a deusa grega da beleza, que por acaso também era a deusa da fertilidade? O que é que se fazia no templo de Afrodite? É isso mesmo. É que quando a gente fala assim, beber vinho é mais fácil, né? Mas quando a gente vai responder essa pergunta, talvez seja um pouco mais difícil para você falar o que se fazia no templo de Afrodite. Mas é isso mesmo que você está pensando. Como é que a gente adora a deusa da fertilidade e da beleza? Promiscuidade. Simples assim. Então veja, as pessoas que iam para o templo de Afrodite, a gente pode pensar, bom, é um templo, não é um bordel, não é um cabaré. As pessoas não estão indo lá para gastar o seu corpo em prazeres terrenos. Eles estão indo adorar Afrodite. Você percebeu como é que era a jogada de Atenas? Então, eles transformavam essas práticas em questões religiosas para dar esse status de que eles estavam em busca de alguma coisa que fizesse sentido para a vida deles. Meus irmãos, Paulo percebeu tudo isso na idolatria. E é exatamente esse ponto que eu acho interessante na perspicuidade de Paulo. Ele fala assim, vocês são religiosos. Muito embora a filosofia deles fosse uma filosofia muito materialista, mas Paulo enxerga a religião neles. Por quê? Porque eles estavam em busca de sentido para a vida. É isso. E aí Paulo fala assim, versículo 23. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. E aí, obviamente, se você for pesquisar, você vai perceber que nos lugares de Atenas, onde você tinha ali um panteão de deuses gregos retratados em escultura, você tinha um altar vazio, escrito ao Deus desconhecido, porque na cabeça deles, se eles estivessem esquecendo de algum Deus, esse Deus poderia amaldiçoá-los de alguma forma. Então eles colocaram aquele altar ali para eles se resguardarem. Vai que exista um Deus que a gente não sabe que existe. Então, nós estamos ali já colocando para ele. Paulo usa isso para dizer o seguinte para ele: pois esses que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Obviamente, irmãos, que esse altar ao Deus desconhecido não era o Deus de Israel. Não foi com essa intenção que os atenienses fizeram esse altar. Mas Paulo usa isso como ponte para pregar o evangelho para eles. Por quê? Porque Paulo percebeu naquela cultura aparentemente materialista e com foco na filosofia, sinais de religião. Religião em que sentido? Ora, o homem foi criado para um propósito, ele está tentando descobrir qual é esse propósito, logo, ele inventou um meio de vida, onde o que eu gosto de fazer e aquilo que eu devo fazer de maneira religiosa se unem em uma coisa só. Então Paulo diz, é esse Deus que eu anuncio para vocês. Meus irmãos, esse aspecto para mim mostra
Não, porque às vezes a gente olha para esse texto aqui e fala, nossa, como Paulo era conhecedor da cultura grega. E ele era mesmo, tanto é que no versículo 28, ele cita um poeta grego, chamado Aratos, né? Porque deles também somos geração. Agora, Paulo aqui não estava demonstrando o seu grau de conhecimento da cultura. Paulo aqui estava demonstrando o seu grau de conhecimento do Evangelho. Porque, irmãos, ele escreve em Romanos, capítulo 1, que todas as atitudes de adoração do homem que não são centradas no único Deus verdadeiro são distorções de raciocínio impostas pelo pecado que faz com que o homem adore a criatura no lugar do Criador e por isso ele se gasta moralmente falando. Eu não vou seguir a linha de que Paulo era conhecedor da cultura grega para poder fazer essas pontes, porque senão nós ficaríamos numa situação difícil. Se às vezes eu não conheço os pressupostos culturais do meio onde eu estou, então eu vou pensar, mas como é que eu vou pregar o evangelho ali? E eu não sei o que eu falo para essas pessoas, porque elas não vivem do mesmo jeito que eu vivo. Não. Paulo demonstra ali a leitura social, cultural que ele fez por meio do evangelho. Por isso eu lhes digo, meus irmãos, todo tipo de manifestação cultural por meio de costumes busca um fim religioso. Qual? A busca de significado. Por que as pessoas estão se afundando por aí em práticas, em vídeos, em costumes que não têm a ver com a palavra de Deus? O que essas pessoas estão correndo atrás? Elas querem o quê? O que elas desejam? Por que ideologia de gênero? Por que esquerda, direita? É a busca por uma identidade. Ainda ontem me perguntaram se eu era mais liberal ou se eu era mais ANCAP, que é o extremo do liberalismo econômico, por assim dizer, que diz que Estado não serve para nada e que imposto é roubo. Eu disse, qual que é a intenção das pessoas que fazem essa pergunta? Chegam para você e falam assim, esquerda ou direita? É a necessidade que você tem de dar um rótulo para alguma coisa. É a necessidade que você tem de colocar as pessoas dentro de um grupo que você criou na sua mente. Então hoje é mais ou menos assim. Vai votar no Bolsonaro? Não. Esquerdista, maldito. Vai votar no Haddad? Ah, então você é contra todos os princípios cristãos e não sei o que lá. Você percebeu? É uma tentativa de você colocar todo mundo num rótulo que o homem cria. Eu, como cristão, eu não digo, eu não sou nenhum e nem outro. Eu sei o que eu penso, eu sei o que a Bíblia pensa, eu sei aquilo que eu devo ser. Mas as pessoas têm essa necessidade de colocar todo mundo num rótulo só, ou aqui, porque essa é a tendência de todo ser humano que busca significado em alguma coisa. A gente tenta ler o mundo através dos nossos pressupostos, foi isso que Paulo percebeu, meus irmãos. Então, se você vê aquelas pessoas que andam com os cabelos diferentes, que têm um vocabulário diferente, que andam de skate, que usam drogas e curtem músicas que a gente não curte, a gente olha para essas pessoas, tem até medo, parecem que eles não são seres humanos. Não, eles são sim. Qual que é o problema deles? O problema deles é o mesmo problema dos atenienses. Todo ser humano é acentuadamente religioso em si, ele está buscando significado para a vida dele de alguma forma. Paulo entendeu isso, meus irmãos. E ele pregou o evangelho. O que Paulo fez? Eu tenho pouco tempo, então o que Paulo fez aqui? Irmãos, o discurso de Paulo está contido nos versículos de 22 a 31, mas eu queria que vocês percebessem que Paulo aqui não cita nenhum versículo bíblico, literalmente. Paulo não cita nenhum texto grande ou pequeno do Antigo ou do Novo Testamento, que ainda estava em formação naquela época. Mas o que Paulo faz aqui? Eu quero que os irmãos notem o caminho que Paulo segue. Vamos lá? Primeira coisa que Paulo diz, versículos 24 e 25. Por favor, irmãos, eu vou pedir para que se leia, e aí eu queria que se lesse, apenas para que a gente pudesse andar um pouquinho mais rápido. Eu queria que os irmãos lessem para mim, por favor, versículos 24 e 25. Bom, o que Paulo disse sobre Deus nesses dois versículos? Reparem, ele não citou, ele não disse essas coisas falando assim, porque a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Ele não disse isso.
Mas ele afirmou coisas sobre Deus que estão contidas, obviamente, na Escritura. Quais são os atributos de Deus que ele menciona nos versículos 24 e 25? Primeira coisa, Deus é? O que ele é? Ele é Senhor. Senhor do céu e da terra. Quer dizer, ele é soberano. E é um contexto de Deus diferente dos atenienses, porque eles não acreditavam que um Deus pudesse ter controle de todas as coisas. O que mais que eles citam sobre Deus aí? Meus irmãos, duas coisas. Deus é criador. O texto fala no versículo 24, Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Ele é criador. Mais uma coisa sobre Deus, no versículo 24. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Quer dizer, ele é maior que a criação dele. Ele é transcendente e é imanente, se você gosta dos termos teológicos. Ele é diferente da criação dele. Ele é maior que a criação dele. Ele não é direcionado pela vontade humana. E por que Paulo tinha que falar isso? Ora, porque todos os deuses do panteão ateniense eram relacionados a algum aspecto da vida. O deus do vinho, o deus da beleza, o deus do campo, o deus da guerra. Paulo diz, esse Deus é diferente, ele está em cima, ele está acima de todos. Percebeu? Paulo falou sobre Deus aqui, que ele é criador, que ele é Senhor e que ele é diferente da criação dele. Nesses 3 versículos. Outra coisa que a gente pode notar, versículo 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. De quem que ele estava falando aqui? Meus irmãos, quem foi o primeiro ser humano criado? Hein? E por que isso é tão importante para a fé cristã? Dizer que Deus criou todos os seres humanos a partir de um. Sabe por que eu digo isso? Porque existe uma corrente científica hoje que tem sido chamada de evolucionismo teísta, que é aquela afirmação assim, de que se Deus quisesse ter criado o ser humano por meio da evolução darwiniana, que é aquele da amebinha, que depois vira um bicho, que depois vira outro bicho, depois vira um macaquinho, depois tem ali um ser desconhecido no meio, para depois dar origem ao ser humano, aquilo ali é possível. Deus podia ter feito isso se ele quisesse. Meus irmãos, Paulo rejeita essa tese, afirmando para nós, bem claro, que Deus fez toda a raça humana de um só. Por que isso é importante para o Evangelho? Ora, porque de que outra forma o homem teria herdado o pecado original se não fosse assim? Então Paulo afirma que Adão e Eva não eram mitos, não eram lendas, mas é a realidade. Outra coisa, versículo 27, para buscarem a Deus, quer dizer, o homem foi criado para quê? Que é a pergunta do catecismo que a gente conhece, né? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quer dizer, qual é o propósito seu? É buscar esse Deus. É adorar esse Deus. Deus criou você para isso, é o que Paulo está dizendo. Quer dizer, Paulo resolve o problema da filosofia grega com o Evangelho. Qual que é o sentido da vida? Para onde que nós vamos? De onde nós viemos? Você foi criado por Deus para adorar a Deus. Isso é o que Paulo diz aqui. Mais uma coisa. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Aqui ele faz uma citação de Aratos, como eu disse, para afirmar o seguinte, mesmo na filosofia grega, materialista e contra os ideais cristãos de religião, Paulo identificava um começo de teoria que levava até mesmo os gregos a concluir, alguém tem que ter criado tudo isso. Não é geração espontânea, porque dele também somos geração. Essa é a citação que ele faz. E aí ele termina dizendo assim, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra. Aí, por que ele diz isso? Olha o finalzinho, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Quer dizer, Deus não é preso às definições que nós, seres humanos, podemos dar. Deus não é definível por meio daquilo que eu acho que ele é. Deus já se revelou como ele é. Aí no versículo 30 e no versículo 31, Paulo termina isso dizendo, ora, não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica os homens para que todos, em toda parte, se arrependam. Se arrepender do quê? Do que a gente deve se arrepender, de acordo com esse discurso de Paulo aqui, meus irmãos?
Do que a gente deve se arrepender? A idolatria é uma implicação que eu acredito ser comum nesse texto, mas eu também acho que a questão do arrependimento aqui está muito relacionada ao versículo 27 de Atos 17, né? Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Quer dizer, Paulo entendia que todas as nossas tentativas de encontrar sentido, sem que a gente se aproxime desse Deus Criador, são pecado. E disso nós devemos arrepender. Porque se nós tentamos achar sentido para a nossa vida sem ser em Deus, a nossa vida moral fica comprometida. Nossos valores ficam comprometidos. E é por isso que Paulo fala, nós temos que nos arrepender. Nós buscamos essas formas e não achamos em Deus. E aí ele cita no 31, olha aqui, ó. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Do que Paulo está falando aqui, gente? No 31. Quem é esse homem que julgará o mundo com justiça? Quem? É Jesus. Você percebeu o que Paulo fez aqui? O que eu estou querendo dizer para você é, Paulo não cita nenhum versículo da Bíblia explicitamente, como ele talvez tenha feito na sinagoga de Tessalônica, lá em Bereia. Mas ele usa todos os princípios do Evangelho. Se você quiser 4 palavrinhas que mostram o que Paulo fez aqui, Paulo entendeu que toda a história do Evangelho é criação, queda, redenção, consumação ou glorificação. Criação, queda, redenção e consumação ou glorificação. Ele mostrou de onde o homem veio, ele mostrou o que aconteceu com o homem que ele não consegue achar isso. Ele falou a respeito da redenção que Cristo faz na cabeça, na mente dos homens, que faz com que eles agora busquem ao Senhor, e fala da redenção, da consumação, da glorificação como destino final do homem. Paulo resolve todos os dilemas da filosofia grega com a mensagem do Evangelho. Quem somos? Nós somos geração de Deus. De onde viemos? Nós fomos criados por Deus. Para onde vamos? Nós temos uma eternidade. Está vendo? É simples. É isso que Paulo fez aqui. Então, meus irmãos, Paulo, para mim, não dá um exemplo de alguém que contextualiza com a cultura para pregar o Evangelho. Paulo dá o exemplo de alguém que conhece tão bem o Evangelho que ele explica por que as outras culturas são do jeito que elas são. Isso quer dizer, pelo menos na minha cabeça, que nós não temos nenhum motivo para perguntar para a nossa sociedade, por exemplo, o que as pessoas querem receber numa igreja. Que tipo de igreja as pessoas estão buscando? Porque daí a gente dá a elas o que elas estão querendo. A gente não precisa perguntar para aqueles que vivem nessa época nossa, o que você está buscando? O que você quer? O que você gostaria? O Evangelho é a resposta. O Evangelho tem os pressupostos. E sabe por que eu digo isso, meus irmãos? Porque a preocupação de Paulo não era convencer todo mundo. A preocupação de Paulo não era adaptar a mensagem dele de uma forma que as pessoas pudessem entender e aceitá-la simplesmente. Porque olha só o que diz o versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, o que uns fizeram? O que eles fizeram? Eles escarneceram. Quer dizer, veja, Paulo não estava preocupado em dar um discurso que fosse aceitável simplesmente por ser, mas Paulo estava preocupado em anunciar fielmente o Evangelho. Tanto é que algumas pessoas, quando ele falou de ressurreição, zombaram dele. E outras disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Quer dizer, depois a gente fala sobre isso. Mas, versículo 34, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Percebeu? Então, Paulo não dá aqui para nós uma aula de relevância, no meu ponto de vista. Paulo dá uma aula de fidelidade. Paulo dá uma aula de alguém que sabe quais são os pressupostos do Evangelho. Irmãos, em Atos 17, Paulo prega 2 vezes dentro de uma sinagoga, em Tessalônica e em Bereia, e uma vez ele prega lá no Areópago, num lugar onde ninguém sabia o que era Antigo Testamento, o que era Evangelho, o que era Jesus, o que era Escritura, nada. Mas nas 3, ele usa todo o conhecimento que ele tem sobre o Evangelho para anunciar a mensagem de maneira fiel. Tanto é que nas 3 localidades, Tessalônica, Bereia e Atenas,
as pessoas às vezes não creem e ainda correm atrás de Paulo por causa da mensagem que ele pregava. O que eu encontro de tendencioso nesse texto? Meus irmãos, nós não temos que ficar preocupados se as pessoas aceitam ou não aceitam a nossa mensagem. Nós temos que pregar o que a Bíblia diz. Esse é o ponto. Como é que eu faço isso? Eu preciso saber dissertar a respeito do Evangelho. Eu preciso saber o que o Evangelho fala. Eu preciso transformar o Evangelho em algo que faça sentido, em algo que tenha lógica na minha cabeça, para que assim eu possa anunciá-lo de maneira convincente. E é esse o recado que a palavra de Deus tem para cada um de nós nessa manhã. O Evangelho só é relevante quando nós pregamos se ele fizer sentido dentro da nossa mente. Assim nós convenceremos as pessoas de que nós estamos vivendo algo consciente. E aqui eu quero, antes de passar a palavra para a dona Esther, já encerrando, eu quero dizer para vocês uma coisa que eu percebi na nossa conferência da semana passada. Eu fiquei responsável pela oficina dos jovens e dos adolescentes. E eu tinha aqui, se eu não me engano, umas 80 pessoas, 80 jovens e adolescentes, e eu fiz uma pergunta para eles. Quem aqui recebeu a fé como uma herança de família? O pai era crente, o vô era crente, aí foi passando e chegou em você. A grande maioria das pessoas levantou a mão. Ou seja, a grande maioria das pessoas abraça a UCP, abraça a UPA, abraça a mocidade, porque esse é o caminho natural onde nós somos criados, né? A gente foi criado na igreja presbiteriana, então primeiro, quando a gente é criança tem o CP, depois tem a UPA, depois tem a mocidade. Agora, como é que nós convencemos as pessoas da importância da UPA, da mocidade, da UCP, se a gente não é criado dentro de um contexto presbiteriano? Como é que eu faço para convencer um pai que não tem o background cristão a trazer o seu filho na igreja? Como é que eu convenço o adolescente que não tem background cristão a frequentar os trabalhos da igreja, a escola dominical, por exemplo? Como é que eu faço isso? Meus irmãos, vejam, Paulo sabia responder a todas essas perguntas, porque ele compreendia plenamente o Evangelho. E aí eu perguntei para determinadas pessoas, né? Em que idade o Evangelho começou a fazer sentido para você? Ou seja, quando você começou a ir para a igreja, quando você começou a frequentar as atividades, e você sabia o que você estava fazendo lá, por que você estava lá? Aí as pessoas que responderam falaram assim, pastor, só de um tempo para cá. Quer dizer, observe, as pessoas passam pela UCP, pela escola dominical, pela UP, pela mocidade, por uma questão de herança familiar. Elas estão ali porque esse é o meio no qual elas foram criadas. Mas eles conhecem o Evangelho? E esse é o ponto. Porque, se você perceber hoje, existe um grande abismo entre a mocidade, a SAF e a UPH. Um grande abismo. Nós precisamos de renovação, e essa renovação tem a ver justamente com o motivo das coisas. Por que nós estamos aqui? Por que nós cremos no que cremos? Nós sabemos articular o que nós cremos? Porque senão não faz sentido. Porque daí você vai ter a avó, o vô, que são crentes, são uma bênção, aí eles morrem, e os filhos foram criados na igreja, mas em um determinado momento eles começaram a se perguntar, viu, por que eu estou fazendo aqui? Eu não pertenço a esse lugar. Eu não sei o que tem de tão bom nesse negócio. Aí eles se afastam. Irmãos, esse é o ponto. O que Paulo fez demonstra um conhecimento pleno dos valores do Evangelho. Ele sabia articular a sua crença em qualquer público. E eu espero que esse seja o nosso caso também. Porque hoje, inclusive, é um dia onde nós vamos fazer isso. Hoje nós vamos votar. Hoje nós vamos escolher os nossos governantes. Quais são os pressupostos que nós temos ao fazer isso? Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos orientar e que Deus possa nos dar, assim como Ele deu a Paulo e a tantos outros ao longo da história, uma capacidade de leitura da nossa sociedade que nos faça crer. A solução para os homens, em qualquer cultura, em qualquer época, é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.